noite, pessoal. Estamos iniciando a semana 4 do PET 6 e nós temos como temas os mapas. É aula do primeiro ano do ensino médio. Então, primeiro, nós vamos ver os elementos de um mapa. Então, esses elementos vão ser aqueles itens e símbolos que são necessários para que, uma mera figura possa ser diferenciada de um verdadeiro mapa ou de um cartograma. Então, o que é feito, com rigor científico para apresentar uma determinada área da superfície terrestre? Então, em geral, os mapas costumam apresentar as seguintes composições: título, orientação, legenda, escala e a projeção cartográfica. Então, esses são os elementos obrigatórios de um mapa, mas nem sempre eles estão presentes em todos os mapas que vemos por aí. Porém, para a gente melhor interpretar as informações que está nele contida, é muito importante ter todos esses instrumentos. E eles vão indicar, as suas funções no processo de comunicação com o mapa. Então, os mapas são formas de linguagem. Então, agora nós vamos ser específico de cada elemento. Primeiro, o título. Então, por muitas vezes, o título vem acompanhado de um subtítulo e é um indicador do tema retratado quando se trata de um mapa temático. Então, em mapas históricos, o título também costuma indicar o ano ou período do espaço representado. Então, para que se faça uma correta leitura de qualquer cartograma, a primeira coisa a se fazer é ler o título e compreender o que o mapa está indicando. Depois nós temos a legenda. Então, são os significados dos símbolos existentes no mapa. Então, esses símbolos podem apresentar-se, em forma de cor, ícone, achaduras, pontos, linhas e outros símbolos. Então, alguns desses símbolos apresentam padronizações, como azul para representar água, o verde para representar florestas e áreas verdes, as linhas com traços para representar ferrovias, aviões para representar aeroportos e entre outros inúmeros exemplos. Temos também a escala, que vai indicar a relação matemática entre o espaço real e a representação desse espaço no mapa. Então, ela, portanto, aponta a quantidade de vezes que uma área teve que ser reduzida para caber no papel que está sendo representado. Então, as escalas podem ser gráficas ou numéricas. A escala numérica vai apresentar-se em número de uma divisão e a escala gráfica vai apresentar, uma representação de linhas e traços. Temos também a orientação. E é importante, no sentido de apontar a direção do mapa, indicando para a gente, os leitores do mapa, para onde fica o norte e, consequentemente, os demais pontos cardeais. Então, ela pode apresentar-se, como a rosa dos ventos, completa ou também apenas uma seta para onde está indicando o norte. Temos também as coordenadas geográficas, que vai formar um sistema de localização que se estrutura através de linhas imaginárias traçadas paralelamente entre si, nos sentidos de norte a sul e leste a oeste. Então, elas são medidas em graus. E com a combinação dessas linhas, a gente cria-se os endereços específicos de cada ponto do mundo, que vai permitir a orientação precisa daquele lugar. E também nós temos a projeção cartográfica, que vai indicar a técnica que foi empregada para fazer o mapa, igual nós vimos na aula passada. Então, as projeções cartográficas são diferentes formas de representar o globo, que é uma forma de geóide, quase esférico, e um plano. Então, essa representação apresenta distorções. Se a gente sabe qual projeção foi utilizada em um determinado mapa, a gente conseguimos ter, uma melhor noção sobre ele. Então, agora nós vamos ver os tipos de mapa. Então, os mapas são instrumentos de comunicação e eles vão servir, para representar graficamente uma dada área do espaço terrestre. Então, os mapas não têm como objetivo representar todas as informações
presentes na superfície, mas sim apenas aquilo que o autor vai desejar demonstrar através dele. Então, por isso, os mapas devem ser divididos em vários tipos, e a sua classificação vai variar de acordo com o tema tratado. Então, por esse motivo, a gente dá, né, o nome de mapas temáticos. Então, agora nós vamos falar dos vários tipos de tema que pode ter um mapa. Então, o primeiro são os mapas físicos. Então, eles vão apresentar a superfície física da Terra, como a forma de relevo, as isometrias, que são as altitudes da Terra divididas em cores, né? A hidrografia, o clima e entre outros, que vão ser fatores físicos. Nós temos também os mapas econômicos, que eles vão representar a produção do espaço econômico. Isso é, as atividades econômicas de uma determinada área, como, né, distribuição de dados estatísticos, como, por exemplo, a receita financeira dos estados brasileiros, o índice de população economicamente ativa de uma região, e entre outras coisas. Temos também os mapas demográficos, que vão tratar da representação espacial das populações, como os índices populacionais, taxa de analfabetismo, migrações, entre outros. Temos também os mapas políticos, que eles vão representar as divisas e fronteiras entre países ou entre unidades federativas estabelecidas e consolidadas politicamente. Temos também os mapas históricos, que eles são utilizados, né, para representar algum acontecimento ou algum período histórico, como as áreas colonizadas no Brasil no século XVII. Também temos os mapas estilizados, que são os mapas que não há uma representação fiel das proporções das diferentes áreas do espaço geográfico, que vai alterar assim as suas formas conforme as informações. Um exemplo disso, né, é a projeção de anamorfose. Também temos as curvas de níveis, que são as representações do relevo produzidas através da utilização de linhas imaginárias, que são as linhas altimétricas, né? Quando na superfície, e as linhas batimétricas, que quando é abaixo do nível do mar. Então, o emprego da técnica de curva de nível é recomendada em áreas com escala grande, ou seja, em áreas pequenas, em que o nível de detalhamento costuma ser maior. Então, assim, a gente pode ter uma área de uma vertente que está sendo representada separando-se as altitudes ordenadamente, de forma que cada altitude vai representar essa linha do mapa. Então, pessoal, conhecendo todos esses dados, agora nós vamos fazer as atividades do plano de estudo tutorado. Está na página 108 e 109, as questões de 1 a 5. Então, bons estudos!